Pois é, que você deu mais um gancho aí dos containers. Essa é a parte impressionante que eu já acompanho há alguns meses e eu acho que a primeira vez que eu fiz um vídeo sobre isso já deve ter uns 3 meses ou mais. E de lá para cá, a situação piorou. A gente vê que os fretes, o Porto de Los Angeles, hoje mesmo eu levantei o dado, o Porto de Los Angeles está com cerca de, na Bahia de SP, agora me esqueci o que é, o SP Bay, deles está com 68 containers esperando. Isso ele tem subido. Eles estão com quase centena de navios esperando para atracar. Isso é nos Estados Unidos, mas também tem na China. Tá difícil de ver esse imbróglio todo aí, esse nó ser desatado, né? Muito, muito. Até se eu puder compartilhar a tela agora, hoje. Eu tenho um Claro, gráfico produção, bota a aqui. tela do olho aí, por favor. Eu tenho um gráfico aqui que ele mostra muito bem. Esse é o porto de Long Beach, nos Estados Unidos. Essa área azul são os navios de containers que estão aguardando para realizar a operação. Ele atingiu uma máxima no finalzinho do mês de setembro, mas está longe da normalidade do próprio 2020, no auge da pandemia. Então, desde o final de 2020, outubro de 2020, que começou de uma maneira mais grave, este é o cenário do porto de Los Angeles hoje, que é o maior porto dos Estados Unidos. Quando nós olhamos outros portos, como na China, o próprio porto de Yantian, a quantidade de navios, de containers que estão aguardando para realizar a operação também é monstruosa. Ó. Jakarta, Shanghai, onde mais aqui? Vladivostok, na Rússia. Todos os portos do mundo estão com a quantidade monstruosa de containers, que são essas linhas azul aqui, aguardando para a operação. Até a prefeitura, já posso parar de compartilhar já. Até o Porto de Los Angeles teve autorização da intendência, da prefeitura, para cobrar multas pelos containers vazios parados na região dos armadores. Porque como o armador não tem demanda para aquele container, ele estava deixando armazenado lá, não custava nada, a área portuária. Agora o porto teve autorização e ele está cobrando $100 por dia para tentar movimentar esses containers e acredito que a tentativa seja de voltar a equilibrar o fluxo. Então, mas é um cenário que também, antes do primeiro semestre do ano que vem, dificilmente nós teremos alguma revolução ali que volte a trazer os preços para valores normais de 2019. Porque realmente, para você conseguir dar conta disso, você precisa descarregar os containers numa velocidade maior do que você vinha fazendo, para que baixe o número de navios esperando para descarregar e aí consiga voltar a uma normalidade. Então você tem que aumentar o nível de atividade do portuária e simplesmente já estão com a capacidade lotada. Então, cara, isso pode demorar talvez mais do que 6 meses para voltar a uma normalidade, né? E a outra pergunta que eu faço é: ok, Estados Unidos eu entendo muito bem as causas, mas nos restantes por exemplo, Vladivostok, isso é também consequência, reflexo do que acontece nos Estados Unidos, que acaba repercutindo em todos os demais portos? Sim, porque acaba sendo um fluxo, né? A mercadoria lá, o container ele vai e ele tem que voltar para ir para outro local. Quando você pega o mercado americano, que é um dos mais aquecidos do mundo para importação, tanto que a balança comercial lá normalmente é negativa, você começa a ter um represamento de containers vazios. Uma lentidão nos portos. Eu vi uma matéria essa semana que um caminhoneiro diz que é como se você fosse numa loja do Walmart e tivesse apenas um caixa para atender todo mundo que está lá, e isso é causado pela inflação de salários. Então, o Porto não consegue contratar pessoal para operar os equipamentos. Containers presos lá, você acaba tendo um desbalanço na oferta e na demanda dos equipamentos, dos próprios containers. Então, isso está atingindo o mundo todo e você acaba tendo esses line-ups sobrecarregados, porque os navios começam a chegar com atrasos nesse porto, então aquele transit time que era de 30 dias para a Ásia começa a ficar de 35, 36, vai dar coincidência com outro navio que estava vindo de uma outra origem e acaba sobrecarregando a fila de navios para operar, e a reação em cadeia ela não tem como não acontecer. Então, todos os portos ficam sobrecarregados, porque há mais navios, não é isso que está acontecendo, mas para ilustrar, há mais navios parados nos portos aguardando operação do que navios
transitando no mundo. E até um navio operar e sair, outro já vai operar e sair, e então há um descasamento de tempo entre o que acontece e o que deveria acontecer. Fala aí, Vicente. Existe uma máxima no mercado de café agora, que é a dificuldade do comprador adquirir esses cafés até pela falta de containers, né? Na verdade, não é nem tanto pela falta, mas é pelo preço que esse frete está. É claro que a oferta-demanda, você tem muita oferta, pouco estoque ali de container para poder fazer essa exportação, então o preço sobe. E a gente tem um problema que é o seguinte, nós precisamos exportar esse café para trazer de volta outros produtos. Então, o container ele serve exatamente para isso. A questão é que ele foi indo para os portos, então, por exemplo, esse porto de Los Angeles, ele está lá, só que não tem nada para trazer. Então, fica difícil desse container se mover sozinho, sem nada, né? Sem nenhuma carga dentro. É custoso para a empresa. Então, o Ale, com certeza, pode até falar um pouco mais sobre essa questão de custo de movimentação de container vazio, se poderia isso ocorrer, mas quando a gente traz isso para o lado do produtor, esse é um ponto que faz com que o comprador tenha menos força para comprar o insumo, porque a cotação do café está em patamares que não estavam antes, o dólar vem ajudando ele a comprar pela paridade dólar-real, mas na hora que você coloca o custo logístico, aí ele tem que pressionar o produtor por preços mais baixos. Então, isso também impede com que o preço do café no Brasil se eleve para os produtores brasileiros. A questão dos containers vazios, eu lembro que foi no primeiro vídeo que eu fiz sobre o tema, era justamente essa questão, e um dos motivos é isso que o Ale comentou, né, o brutal déficit americano, que em termos nominais já bateu o recorde, e está batendo recorde atrás de recorde, mês após mês, está quase batendo, ajustado pela inflação, está quase batendo o recorde que ainda é de 2006. Mas, claro, né, que os Estados Unidos importam muita coisa, não estão exportando, e os dados pelo Porto de Los Angeles capturam exatamente isso, muita importação, quase nada de exportação, e o indicador de containers cheios para containers vazios está assim, nos momentos mais esticados da história, muita movimentação de container vazio. A rota Estados Unidos-China muito barata, mas China e Estados Unidos está o preço assim, na estratosfera, e realmente é difícil desatar esse nó, né? Me repito aqui, é difícil desatar esse nó, hein? Não há uma perspectiva, primeiro semestre do ano que vem, ainda não há uma perspectiva. Independente de quanto nós torcemos para se resolver, a gente vai ter que aprender durante pelo menos uns 6, 7, 8 meses, talvez, aprender a viver com essa dificuldade e torcer que no segundo semestre do ano que vem as coisas comecem a voltar à normalidade, mas quebra de cadeia de suprimentos realmente é uma coisa séria na prática. Na teoria é bacana falar, mas na prática realmente ele está mostrando as garras agora no mundo e a gente vai ter que pagar esse custo com inflação durante um bom tempo ainda. Esse é o ponto que eu me pergunto, é o quanto que o custo mais alto do frete já repercutiu nos preços dos produtos. Eu imagino que ainda boa parte esteja tendo que assumir um custo maior e comendo margem, daqui a pouco a gente vai sentir mais. Eu não acho que isso já chegou por completo no consumidor final, né? É isso que a gente vê, assim, o PPI descolado do CPI, GPM no Brasil 31%, 32% e o IPCA só 10%. Então há um descolamento muito grande ainda entre a inflação da indústria e a inflação do consumidor. Até quando a indústria conseguirá suportar isso sem perder, sem destruir a demanda, que é a questão. Mas eu acredito que não tem uma solução de curto prazo, não, infelizmente. A gente vai sofrer mais um tempo ainda. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.